E aí, tudo bom? Eu nunca imaginei que eu estaria vindo aqui fazer um vídeo assim pra vocês. Eu gostaria de estar em uma situação melhor, uma situação um pouco mais tranquila, e que vocês também estivessem mais tranquilos, e que a gente pudesse estar dentro de algum parque aqui em Gramado ou em alguma loja de chocolate mostrando alguma coisa muito legal de Gramado, mas não é esse o ponto agora, certo? O ponto talvez seja mostrar para vocês as atitudes que Gramado e Canela estão tomando durante essa pandemia, e o que também as pessoas às vezes não compreendem. Eu moro há 7 anos em Gramado, eu nunca vi uma situação dessa pela cidade. Todas as lojas estão fechadas, apenas o comércio essencial está aberto. Isso deve durar mais algumas semanas, talvez alguns meses. E a parte turística, que é onde que é mais frágil, vai durar um tempo muito maior para se recuperar. Hotéis, pousadas, ou aluguel por temporada, parques, vão demorar para se recuperar. Então é uma coisa muito triste. Eu há 5 anos trabalho em uma rede de hotéis, e essa rede foi uma das primeiras a tomar alguma atitude, das quais logo após governos e prefeituras foram tomar as mesmas atitudes, né, de fechar. Eles fecharam cerca de 11 hotéis aqui em Gramado e Canela, e fora outros no estado. E é triste a gente pegar um hotel que é uma máquina que nunca para desde quando ela abre, e ter que fechar, ter que parar. Então a gente imagina que, infelizmente, pela economia de Gramado ser totalmente turística, demore muito tempo para que isso se recupere. Eu já venho falando para vocês agora que quem tiver a possibilidade de não vir a Gramado nos próximos meses, não venha. A cidade não tem condições de receber todo mundo. E além disso, a cidade de Gramado e de Canela, juntando as duas, não deve dar mais do que 30 ou 40 respiradores que tem, né, os adquiridos agora de última hora e tudo mais. Então, se por um acaso a doença se espalhar de alguma forma um pouco drástica aqui em Gramado, não terá como atender todo mundo. Ainda mais se a gente começar a reabrir e voltar ao normal, como alguns prezam pela flexibilização, turistas também não vão conseguir ser atendidos, e muito menos moradores. A gente teve 2 casos de coronavírus aqui em Gramado, temos 2 casos em Canela. Os 2 casos de Gramado, um foi de uma parente de alguma moradora, que já veio sabendo que tinha coronavírus de São Paulo até aqui e se isolou junto com a casa desses parentes. Isso não é recomendado, certo? Porque nessa cadeia ela pode ter transmitido para muitas outras pessoas sem que ela soubesse, e as outras pessoas podem estar infectadas sem que saibam, e passando assim adiante. E o outro caso foi uma turista que acabou sendo diagnosticada com coronavírus quando estava aqui em Gramado, e ela antecipou a sua volta. Nesse momento, os hotéis da minha rede já estavam fechados para evitar isso que aconteceu. Essa hóspede tentou ir a Porto Alegre, pegar um voo, não foi permitido o embarque dela nesse voo, ela teve que retornar a Gramado, e ela voltou ao hotel de origem dela. Esse hotel foi colocado em quarentena. As pessoas que trabalham nesse hotel também ficaram em quarentena junto com as hóspedes. Cerca de 20 a 30 pessoas ficaram presas dentro desse hotel, e o hotel tendo que suprir essas pessoas para que elas não saíssem dali e não passassem para os seus familiares, vizinhos e tudo mais. Então essa é a situação que nós aqui em Gramado e Canela vivemos. A gente tem que, infelizmente, recusar turista. É uma coisa que a cidade não está acostumada a fazer. A cidade sempre de braços abertos, recebendo todo mundo. Então a gente tem que recusar a entrada de novos turistas. E isso é muito triste, porque a gente não sabe o tempo que isso vai durar. A gente imagina que talvez o nosso mundo volte ao normal, porque eu não acho que vai voltar tão ao normal assim, depois de uma vacinação, depois do desenvolvimento de uma vacina e a vacinação em massa das pessoas, onde que as pessoas se sintam tranquilas para viajar. Agora explicar um pouco para vocês, com menos vento, que a gente tem muito parque aqui em Gramado e Canela, e que pelo menos os moradores conseguem aproveitar. O isolamento, ele não tem que ser um isolamento total, não é um lockdown,
para que você fique em casa e não saia por coisa nenhuma. A gente tem a avenida entre Gramado e Canela que todo mundo usa para caminhar, para correr, o rapaz aqui andando de bicicleta, a gente poder ir nos parques, no próprio Lago Negro, vou poder mostrar para vocês como é que tá a situação. Só a gente não pode se aglomerar todo mundo junto. Eu não sei se o meu vizinho ele está infectado ou não, ou se eu estou infectado e posso passar para o meu vizinho. Então esse isolamento social vai ajudar a gente a achatar a curva. É sabido que o número de infectados que nós temos nas grandes cidades é muito maior, muito mais fácil do que nas pequenas cidades, né? Mas Gramado foge um pouco disso. Gramado é meio que uma bolha, é uma cidade onde que foi feita para ser turística. Então nesse meio tempo a gente recebeu muitos turistas de fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que podem ter trazido para cá. E como a gente entrou em uma quarentena nas últimas 2 semanas, pode ser que agora comece a aparecer novos casos. O problema é que nós não temos local para fazer testes. A cidade de Canela acabou fazendo um centro de atendimento a quem tem sintomas de seja gripe ou seja qualquer outro tipo de sintoma, para ser atendido ali e depois ser feito um teste ou não, porque são escassos os testes, né? Mas pra gente ter um controle. A cidade de Gramado ainda não teve uma atitude dessa, mas possivelmente um pouco mais à frente vai manter, né? E a gente quer esperar agora as próximas semanas. A maioria dos comércios estão fechados até o meio de abril. Eu acho que meio de abril nós vamos ter uma outra surpresa negativa que vai forçar com que os comércios fiquem um pouco mais de tempo fechados. Então eu não acabei falando sobre o que aconteceu com essas 2 pessoas que estão com coronavírus aqui em Gramado, né? Elas tiveram hoje a sua condição declarada como curadas. Elas estão curadas, as pessoas delas estão, digamos assim, de uma forma livre para poder andar na cidade de Gramado e tal. Elas não tiveram mais complicações, não precisaram ser internadas nem nada. Mas isso mostra como a gente é frágil aqui na cidade, como a gente recebe cerca de 8 milhões de pessoas todos os anos e como pode importar esse tipo de doença. Os primeiros que são atingidos são aqueles que trabalham diretamente com o público, né? Como recepcionista, como garçom e tudo mais, e depois isso vai se dissipando dentro da cidade. Então essa medida da cidade de se trancar para turismo e tudo mais, ela foi motivada por 2 coisas. Uma, por isso, para preservar a saúde dos moradores e dos trabalhadores de Gramado, por mais que isso doa no bolso, né? Mas a gente tem que pensar na nossa saúde em primeiro lugar. E o segundo foi porque ninguém é louco de viajar esse momento, né? Então assim, o canal vai continuar e eu vou começar a colocar pelo menos 2 vídeos por semana da minha rotina em casa, do meu dia a dia. Eu vou sair pra rua, vou filmar também como é que está sendo a evolução dessa pandemia aqui dentro de uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, e talvez o que eu posso mostrar para vocês de dicas e ajudar as pessoas, tá? Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Se gostaram desse vídeo, por favor, dê um like. Se também acham válido, passem para outras pessoas, ou pelo menos me deem uma colaboração ali embaixo, um comentário, que isso vai ser muito bom para mim para os próximos vídeos, tá? Valeu, obrigado, hein? Fiquem em casa.